sabia que a forma como você se alimenta pode influenciar seu desempenho sexual? Pois se você quer saber como é essa história e quer conhecer os 3 alimentos que vão atrapalhar a tua forma de dar no couro, de fazer o que você tem que ser feito, a tua forma de ser feliz no amor, então você tem que assistir o vídeo até o final. Fica aqui comigo que você não vai se arrepender não. Mas antes, verifica se você está inscrito aqui no canal. Existem pesquisas da nossa equipe de Harvard, Massachusetts and the Rocks que diz o seguinte, que homens que não se inscrevem nesse canal e ficam assistindo os vídeos, eles um dia, em breve, ainda vão broxar. E não adianta você bater na mesa aí não, o que acontece, viu? E eu já sei que tem uns homens aí eufóricos, querendo saber que alimento é esse. Tem mulher também doida pra saber se o marido tá comendo, porque não tá rolando mais nada, que o caba não aguenta mais. Então, fica até o final. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre a impotência sexual masculina. A impotência sexual masculina atinge milhões de homens no mundo inteiro. Claro, impotência masculina tem que atingir homem, né? E sendo muito mais comum do que as pessoas imaginam. Eu tenho certeza que você que tá me vendo aqui agora, homem, já broxou. Gente, broxar é um termo popular de não funcionar, de não levantar, enfim, a gente está usando termos mais populares. Mas já broxaram aqui. Uma vez na vida você já deve ter broxado. Se não broxou, você está mentindo. Ou então você é virgem. Mas acaba sendo um tabu. Ou muitas vezes uma piada. E ninguém fala porque tem medo, o que é que meus amigos vão dizer. Não é à toa que é uma das cenas mais constrangedoras para um homem. E eu não vou mentir que também não já sofri com isso. É muito importante porque muitas vezes, principalmente em lugares onde o homem tem que ser mais machão, mas aqui no Nordeste, por exemplo, assim, quando o cara brocha, praticamente na cabeça dele, ele é menos homem. E na verdade não é isso que acontece. Mas a verdade é que pouca gente sabe que os hábitos que as pessoas levam muitas vezes pode levar à impotência. E você mudando esses hábitos, você pode, quem sabe, mudar a tua qualidade de ereção. Claro que existem outros fatores e muito importante você entender a questão do psicológico. O cara quando está com a cabeça cheia de preocupação, inclusive preocupado em não conseguir, aí pronto, é caixão e vela preta. Mas o homem com disfunção erétil é aquele homem que não consegue nem ter a ereção, nem manter até o final da relação sexual. A maioria dos homens já passou por isso e é absolutamente comum você ter passado uma vez na vida, outra, porque estava cansado, porque estava preocupado, porque estava com medo, porque aquela mulher era mulher demais para você. O problema é quando vira uma frequência. E normalmente o homem insiste em não ir se consultar com o médico, que normalmente o ideal é o urologista. Por quê? Por vergonha. Os homens imaginam que quando vão se consultar com o urologista é mais ou menos assim. Doutor, eu tô querendo dizer uma coisa pro senhor, mas eu tô bem sem jeito, doutor. Eu sou médico, sou profissional. Você pode se abrir pra mim. Fala a verdade, o que tá passando com você? Qual a sua dor? Qual o seu problema? Estou aqui pra te ajudar. Doutor, é porque eu não tô conseguindo mais levantar, doutor. Tá difícil. Eu broxei. Eu tô broxando, doutor. Peraí, tá o quê? Mas, gente, brincadeiras à parte, preste atenção numa coisa que eu vou falar. Segundo pesquisas da OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2018, apenas no Brasil, 15 milhões de homens relataram problemas com impotência sexual. 15 milhões. Ou seja, 30% dos homens do país. Ou seja, a cada 10 namorados que você, mulher, encontrar, 3 vão ter problema de impotência aqui no Brasil. E pesquisas realizadas em todo o mundo mostraram que começar a fazer exercício físico e queimar as gordurinhas em excesso pode melhorar o quadro. Vai anotando aí já para você fazer a seleção do teu namorado, viu? Homens com índice de massa corporal superior a 28,7 têm um risco de 30% maior de sofrer problema de ereção. Isso comparado com as pessoas com índice de massa corporal normal. E tem mais. Homem com sobrepeso e obesidade que se queixa de disfunção erétil pode chegar a 79%. Então aquela história de que a barriguinha é calo sexual, que não, viu? Não é não. E o problema é que os riscos vasculares, ou seja, dos vasos, da irrigação, que estão ligados à obesidade, também impactam a vida sexual. Por isso que manter uma alimentação saudável é uma boa forma de evitar
a disfunção erétil. Mas como é que os alimentos podem levar à impotência? Você pode estar perguntando. Eu vou explicar para você. Existem 3 razões principais. A primeira delas são os hormônios. Desequilíbrio hormonal ou sistema endocrinológico desregulado pode estar ligado à disfunção erétil. O que você come ou o que você não come pode ajudar ou não ajudar na formação dos hormônios sexuais. Se você come mal, você pode criar um excesso de alguns hormônios que não vão fazer bem à tua questão sexual. Como, por exemplo, quem come mal, quem come muito carboidrato, pode ter uma elevação de cortisol e de insulina, que não vão te ajudar na questão sexual. Pelo contrário, eles em excesso vão até atrapalhar. Da mesma forma, se você se alimenta da maneira correta, você terá melhores níveis de testosterona. Não só testosterona, mas também de hormônio do crescimento. E esses 2 são ótimos para a vida sexual. Segunda explicação é a questão do coração e dos vasos sanguíneos. O que você come impacta no coração e na irrigação do corpo inteiro. Para poder o seu pênis encher de sangue, então você precisa de sangue e de coração funcionando bem. Precisa que seus vasos estejam desobstruídos, para que o pênis crie uma rede de ereção potente. E esse fluxo sanguíneo no pênis bom começa com o coração, bombeando sangue. Então doenças cardíacas, artérias entupidas, tanto no coração como lá no pênis, pressão alta, triglicérides elevados durante muito tempo, fumo, diabetes, tudo isso atrapalha o fluxo sanguíneo lá no pênis. E se o sangue não chegar no pênis, a ereção não acontece. Ou você pensava que o pênis era um osso que levantava. O pênis precisa de sangue. Aliás, a disfunção erétil, ou seja, a impotência, é um dos primeiros sinais da insuficiência cardíaca. Primeiros sinais da doença cardíaca. Quando o coração começa a ficar obstruído, muitas vezes o pênis já tem placa de gordura lá nas artérias. Você não tem problema só na coronária, você tem nas artérias do corpo inteiro, afinal de contas elas todas têm a mesma idade. Por isso que é importante você consumir alimentos que melhorem a circulação sanguínea e o coração. Fora que remédios para coração, remédios para pressão, muitos efeitos colaterais são lá no pênis. E você começa a perceber que está impotente. Então, evite problemas cardiovasculares. Terceira coisa que a gente pode explicar é o peso. A massa gorda elevada, um excesso de massa gorda, tem relação com a disfunção erétil. E alguns alimentos elevam o ganho de gordura, que elevam a disfunção erétil. Pessoas mais obesas começam a ter uma produção de estrogênio no tecido periférico, na gordura. Você já viu aquele quadro daquele cara que está mais gordinho, começa a ficar tetudo, começa a ficar sensível, começa a ficar mais afeminado? Pois é. Deficiência de testosterona pela obesidade. Então, meus amigos, é por isso que alguns alimentos causam impotência também. E vamos saber quais são eles? Primeiro deles, bebidas alcoólicas. Você gosta de um churrasquinho, uma cervejinha com os amigos, né? Não se preocupe não, que eu também gosto. O problema é o excesso. Ainda que a bebida alcoólica não seja um alimento, altas quantidades de álcool prejudicam o sexo, prejudicam o teu desempenho. Beber muito e com frequência pode reduzir os níveis de testosterona no corpo e podem começar a inibir cada vez mais a sua produção. E ainda causa problema no fígado, nos nervos, na cognição, no raciocínio. E em especial, a cerveja. Eu sei que vai ter muita gente querendo me matar agora, mas a cerveja pode sim, em excesso, atrapalhar o equilíbrio dos hormônios sexuais. O lúpulo presente na cerveja, ele é altamente estrogênico. Estrogênio é um hormônio predominantemente feminino, que significa que pode atrapalhar e reduzir proporcionalmente a produção de testosterona no corpo do homem. E a baixa de testosterona derruba a libido, ou seja, a vontade sexual. E você começa a ter disfunção erétil, começa a ter perda de interesse, você começa a querer ir mais pro churrasco do que ficar com tua mulher, você começa a ganhar peso e aí vai agravando mais ainda a situação. Então, por favor, se você gosta de cerveja, menos de 2 long necks, 2 latinhas por dia. Se você usa menos do que isso, não vai afetar nada. Beba com moderação e, se você puder, opte pelo vinho. O vinho contém flavonoides, antioxidantes e todos esses elementos do vinho podem ajudar a melhorar o sistema cardiovascular e as artérias do pênis. E além disso, de quebra, você vai diminuir o estresse oxidativo, vai diminuir o risco de câncer. Olha, uma ingestão mais elevada de alimentos ricos em flavonoides, como o vinho, faz com que você tenha uma redução do risco de disfunção erétil. Segundo tipo de alimento que vai te fazer brochar são alimentos processados. Pois é, os carboidratos encontrados em alimentos processados vão te fazer engordar. Então nada de presunto, nada de salsicha, nada de industrializados. Tudo isso vai te engordar e, como eu falei, gordura em excesso vai te fazer brochar. E esses alimentos processados, industrializados, ainda podem ser ricos em BPA, bisfenol A, uma substância química encontrada em plástico e no revestimento de alimentos enlatados e processados. Pesquisas relataram que os BPAs inibem a produção de hormônios sexuais e atrapalham o teu desempenho. Um estudo realizado durante 5 anos com chineses. Gente, isso é perseguição com o chinês, né? Fazer justamente pesquisa de impotência com o chinês
São as pesquisas que mostram, ok? Não sou eu. Mostraram que os chineses foram expostos a BPA. E mostram que os que foram expostos tiveram 4 vezes mais problemas de ereção do que os que não foram expostos. Eles também tiveram redução da libido e menos satisfação em suas vidas sexuais. Um estudo também realizado lá na Eslovênia também mostrou a relação entre BPA e a concentração de espermatozoide no esperma, a contagem do número de espermatozoides, a vitalidade e a motilidade. Ou seja, vamos parar com enlatados, embutidos, industrializados, tá bom? Em último lugar, os laticínios, leite e derivados. Os produtos lácteos geralmente vêm de quem? Da vaca. Seria muito bom se você criasse uma vaquinha, se tivesse uma vaquinha do vizinho, uma vaca natural, mas não é. Principalmente no Brasil, cheio de agrotóxicos. E principalmente com essa larga produção industrial de leite, onde as vacas estão tomando cada vez mais hormônios e antibióticos. Então esses hormônios sintéticos aplicados na vaca vão para você. Um estudo publicado na Human Reproductions mostrou que os homens que consumiam mais produtos lácteos tinham menos motilidade no espermatozoide, ou seja, os espermatozoides andavam mais devagarinho, com preguiça, e tinham mais problema de ereção do que os que não consumiam produtos lácteos. Então se você não consegue ficar sem leite e derivados, procure os orgânicos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que essa pergunta é desafiadora. Você já broxou? Você tem coragem de escrever aqui como foi o seu episódio de broxada? Se você escrever aqui, saiba de uma coisa, você já tem a minha admiração. Você é macho demais, porque homem que é homem tem que assumir essas coisas, porque senão que não precisa provar nada a ninguém, tá bom? Agora não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Se você é homem, manda para aquele grupo de amigos que sempre tem um broxão lá, sempre tem aquele cara que usa Viagra, mesmo sendo jovem, anda sempre com um Viagrazinho, manda para ele. E se você é mulher, assiste junto o teu marido e diz, amor, para de comer isso. E se você ainda não está inscrito na Semana de Emagrecimento Definitivo, tá aqui embaixo o link para você se inscrever e participar desse evento gratuito online sobre emagrecimento. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!